Nara, minha mãe. Beijo. Oi, Elisângela. Oi, Camila. Como vocês estão aí no domingo? Hoje é dia de relaxar, mas professora não relaxa muito no domingo, né? Então, como eu fiz o post da nossa expectativa e da nossa realidade, eu disse, por que a gente não faz uma live para conversar assim, a forma como eu planejo? Eu vou começar pedindo para vocês se inscreverem no canal, então eu vou colocar o link aí e vou dar um tempinho para vocês irem lá se inscrever, sabe por quê? Porque toda vez que vem um vídeo novo, se vocês estão inscritos no canal, vocês recebem, ativem lá as notificações, coloquem inscrever-se, olha lá o Instagram, tem alguém no Instagram aí? E aí vocês se inscrevem, porque essa semana vou fazer, já estou editando, uma série de vídeos, uma sequência de vídeos baseada num livro que se chama Compreensão e Redação de Textos. E aí, cada dia da semana, eu quero dar uma dica sobre compreensão de técnicas que o autor dá que são super boas. Então, estou prometendo que essa semana, nem que seja assim, vidinhos curtos, tá? Vai sair um vídeo aí sobre compreensão. Aí vocês vão ser avisados se vocês estão inscritos lá no YouTube. Entrou o link aí nos comentários? Ah, Carla, sei, planejando. Oi, Mara, boa noite. Luana da Alemanha, que legal! Que joia, de Floripa. Gente, tem gente de muitos lugares. Compartilhem aí a live, que daí outras professoras vão chegar aqui. Então, todo mundo para um pouquinho e dá uma compartilhada na live pra gente poder conversar. A ideia é a gente conversar, a gente trocar ideias. Eu já coloquei, gente, me digam se está... o endereço da lista VIP, diz ali clique.clarissapereira.com.br/lista VIP. Você se inscreve, né? Você tem que entrar, clicar nesse link, aí você vai colocar o seu e-mail lá, vai se inscrever para receber informações, materiais. Eu já enviei materiais para essa lista e eu vou enviar hoje também uma sequência, tá, de atividades, espero que esteja aparecendo aí, que é o que a gente vai falar mais ou menos hoje, é uma planilha, na verdade, né? Uma planilha de semana, semanal, tá? Acho que é isso, vamos começar a conversar. Eu separei 5 coisas, pensei assim, 5 coisas que me ajudam. Deixa eu falar de onde eu estou falando, né? De que lugar eu estou falando. Então, eu sou professora da educação básica, professora dos anos iniciais, trabalhei muitos anos com o 2º ano, com o 3º ano, 4º, 5º também, mas muito mais com o 3º ano também, com série também, com 3ª série, e sou pedagoga, além de professora lá do magistério, sou de Porto Alegre, sou especialista em alfabetização e sou mestra em educação. Aí faz 2 meses que eu sou mestra em educação, terminei o mestrado na URGS. Eu estava pesquisando minha pesquisa de mestrado, que eu continuo pesquisando, escrevendo alguns artigos sobre isso agora para publicar, sobre TDAH e ortografia, TDAH e escrita, né? Como é que se dá o processo aí do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade das crianças que têm em relação à escrita, né? Se tem mais dificuldades, se não tem. Então, eu tô falando desse lugar e, neste momento, eu trabalho como amiga pedagógica, é um termo que a gente usa em Porto Alegre, que eu faço atendimentos nas casas das crianças para ajudar a família a se organizar, ajudar a criança a fazer um reforço das aulas, principalmente crianças que têm dificuldade de aprendizagem. E também eu trabalho com crianças estrangeiras, estão ensinando português. Porque neste momento eu não estou no Brasil, estou no Panamá. Quem me conhece, me vê no Instagram, vê que várias vezes eu faço posts sobre o Panamá. Então eu moro nesse momento no Panamá, às vezes eu fico 2 meses aqui, às vezes eu fico 2 meses no Brasil, me divido bastante em função dos estudos, em função do trabalho. Então eu também presto consultorias online, então é desse lugar que eu estou falando. Eu também planejo porque eu faço esses atendimentos privados, particulares. Nesse momento eu não estou com turma, mas trabalho já faz alguns anos, desde 2015, com esses atendimentos individualizados.
E nessas experiências aí, eu sou nova, mas eu comecei lá no magistério, 15, 16 anos, eu já comecei a trabalhar como auxiliar de educação infantil e em seguida já fui pegando turma numa escola privada de Porto Alegre e também trabalhei na prefeitura de Porto Alegre. Então, eu tenho um pouquinho de experiência da pública, da privada e por isso que a página surgiu para eu passar um pouquinho para vocês isso, né, de formação. Eu trabalho com palestras, então eu gosto muito disso e tô gostando muito dos retornos de vocês, né, e acho que isso é uma troca. Olha, temos 36 pessoas, que legal, gente, no domingo vocês se formando um pouquinho, que legal, que legal. Então, curtam aí o Instagram, estão no Instagram, estão no Face. Curtam o Instagram Clarissa Pereira Pedagoga, @Clarissa Pereira Pedagoga. Se inscrevam na lista VIP, então, para receber o material depois, tá ali no post fixo, tá? E pra gente ir se encontrando em todos esses lugares. Vão me respondendo, né, nos vídeos aqui, vão fazendo perguntas. Eu tenho respondido para as pessoas as perguntas, eu tento responder todas assim no horário, mas às vezes não dá. E aí, vários vídeos que eu tenho feito vêm de perguntas de mães, de pais, de professores. Então, isso é bem legal. Tá, gente? Olha só, 5 coisas que eu selecionei, eu imprimi aqui, eu fiz o meu planejamento para o nosso encontro de hoje. E eu pensei em 5 coisinhas, assim, bem práticas em relação ao planejamento que me ajudam muito. Então, a primeira coisa que eu já cansei de falar para vocês, eu falei na live, eu já fiz uma aula de alfabetização, que foi muito legal. Até hoje eu estou recebendo feedbacks da aula e aprendendo muito com vocês também. Que é sobre intencionalidade. Essa palavra daqui a pouco vai ser Clarissa Pereira Intencionalidade, não vai ser mais Clarissa Pereira Pedagoga. A gente tem que ter intenção, gente. A gente só trabalha, né, a partir das nossas intenções, dos nossos objetivos. Então, é comum que a gente tenha o projeto político-pedagógico da escola, com os objetivos planejados já para a escola, mas se não tiver, o que a gente faz, Clarissa? Não vai ter um objetivo para seguir? Vai! A gente tem o PNAEC, gente. Quem ainda não conhece o PNAEC? Quem conhece o PNAEC, me escreve aí que conhece. Eu uso muito o PNAEC. Plano Nacional da Alfabetização na Idade Certa. Tá lá disponível. E lá tem o que a gente tem que esperar para o primeiro ano, o que a gente tem que esperar para o segundo ano, o que a gente tem que esperar para o terceiro ano. Eu sou professora de 4º e 5º. O material vale a pena para todos os anos, tá? Mesmo estando mais específico para essas idades. Então, tem que ter objetivo. A Letícia está dizendo que conhece. Muito bem, muito bem. E conheço e participei. Olha só que legal. Que legal. O Cristiano não conhece, vai conhecer o PNAEC. Então, no Brasil, a gente ainda está lutando com a nossa base nacional curricular comum, mas o plano aí já nos dá um direcionamento, né? Tem aí umas questões políticas, enfim, mas tem que ter objetivo, gente. E os objetivos tem que ser assim, ó. Vou falar a partir da minha experiência, tá? Planejados todos os anos. E, de certa forma, a gente vai adaptando esses objetivos de um ano para o outro, dependendo de como foi o andamento do trabalho. Mas a gente tem que saber o que aquela escola está pensando para o primeiro ano, o que aquela escola está pensando para o segundo ano, o que aquela escola está pensando para o terceiro ano. Então, já tem uma dimensão do planejamento aí, que é institucional. Minha escola não tem objetivo. Vamos começar a fazer esses objetivos. Vamos lá na equipe, com a supervisora, equipe de professoras paralelas, pensar nesses objetivos. No momento que eu tenho objetivo anual, todos os meus objetivos, que têm que ser cumpridos, né? Onde é que eu quero que os meus alunos cheguem? Onde eles estão? Fiz uma avaliação diagnóstica, por onde eles andam? Eu tenho que saber por onde eles andam e saber aonde eu quero chegar, né? Então, o que eu faço? Eu sempre tenho a lista de objetivos, mesmo com a aula particular eu também tenho, né? No momento que eu faço uma avaliação, se a criança já tem um psicodiagnóstico, alguma coisa que eu tenho que trabalhar, eu vou colocar ali todos os meus objetivos para aquela criança, todos os meus objetivos para aquela turma, e aquilo vai estar sempre comigo na hora de planejar, gente. Vamos ajudar a nossa memória de trabalho, nossa memória de longo prazo, né? Vamos nos ajudar. Aqueles objetivos vão ficar ali. E eu vou vendo o que é permanente, o que é o meu objetivo para o ano inteiro e o que eu tenho que trabalhar agora, né? Qual é a minha sequência para essa semana? O que eu trabalhei semana passada? O que eu estou precisando trabalhar? E, mais importante, sejam flexíveis.
vão surgir objetivos durante o andamento do trabalho também, né? Então não é pra gente ficar preso, tem que trabalhar aquilo, não é uma coisa conteudista, não. Também a partir, o que acontece? Se a gente tem um projeto, se a gente trabalha com um projeto pedagógico, né? E a gente tem um projeto acontecendo, eu vou fazer sequências didáticas, eu já falei sobre isso na outra live, para desenvolver esses objetivos. E cada tarefa que eu vou entregar para o meu aluno, não só tarefas, as coisas orais que a gente trabalha, tem que ter um objetivo também, né? Então, tudo tem que ter intencionalidade. Já vamos mudar meu nome, é Clarissa Pereira, intencionalidade. Quem é que já me ouviu aí falando sobre... Ah, olha ali, ó. Gente, olha ali o link do Conaped. Estava falando aqui em Working Memory, né, que é memória de trabalho. Preparei uma palestra bem legal que vai acontecer no Conaped, Congresso Nacional de Neurociência Aplicada à Educação, um congresso online gratuito. Tem pessoas maravilhosas que vão dar palestras nesse congresso. Me sinto honrada de estar ao lado dessas pessoas. Deise Serra, que vai falar sobre autismo. Ana Maria Antunes, que vai falar sobre descalculia, matemática. Simone Capellini, que vai falar sobre... Fez uma entrevista, os processos de leitura, os processos de escrita. E eu vou falar sobre alfabetização, a relação com a memória, estratégias para a gente aplicar na nossa sala de aula ou nos nossos atendimentos sobre memória e atenção. Então, vocês se inscrevam ali, ó, tá ali, ó, Conaped, tá? Fui convidada para palestrar lá e tô bem feliz com isso. E vamos lá, quem compartilhou a live aqui? Deixa eu ver quem compartilhou. Muito bem. Somos 42, gente, eu tô muito feliz. Agora baixou, vem e tal. Bom, então primeira coisa, objetivos. Segunda coisa, pessoal, tabelas, né? Isso me ajuda muito também. E eu não faço só a tabela semanal, tá? Então, como eu tenho esses objetivos, eu faço também uma tabela assim, março, abril, maio, junho. Claro que aquilo vai se adaptando, né? Não existe, né? Todas nós somos professoras, professores. Sabemos que não existe cumprir um planejamento sempre, às vezes as coisas se adiantam, às vezes as coisas se atrasam, conforme o ritmo dos nossos alunos, né? Então, eu tenho uma tabela mensal com os objetivos que eu quero trabalhar, que eu quero desenvolver, o projeto que eu quero desenvolver naquele mês, tá? Então, a tabela mensal e as tabelas semanais, como é que eu vou desenvolvendo. Aí, a primeira dica... Dentro dessas tabelas, como é que eu organizo o planejamento? Gente, explorar muito uma atividade só. Então, se eu comecei contando uma história, tá? Comecei contando uma história, enfim, na segunda-feira. A partir daquela história, no primeiro dia, às vezes a gente tem muita mania, principalmente os mais velhos aí, tá? Talvez não o primeiro ano, mas já o terceiro ano, quarto. A gente conta a história e entrega uma folha com o texto escrito. Não gosto. Claro, em alguns momentos isso é preciso. Gosto de começar pelo livro. Faço uma motivação legal para as crianças em relação à história. Bom, selecionei lá 5 palavras da história e vou fazer um banco de palavras. Trabalho no primeiro dia com 5 palavras. Olha, gente, vamos ver aqui as palavras que apareceram? Como é que é? Como é que trabalha a consciência fonológica? Com aquelas 5 palavras. Até então, eu ainda não fiz nada escrito, tá? Então, eu tô falando com vocês assim, em questão de otimizar o planejamento de vocês. Não fiz nada escrito. Aí, fiz as 5 palavras, vamos colocar no banco de palavras. Quem é que vai colocar? Quem é que escreve uma? Quem é que escreve outra? Depois, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um jogo daquelas palavras. Como é que tem que ser esse jogo? Pode ser eu preparando o jogo, sim, pode. Eu faço lá no meu computador, bonito, com as imagens, enfim, entrego para as crianças. Mas eles também podem fazer, gente. Eu já falei um vídeo sobre isso. Vamos colocar o link aqui. Como motivar os alunos, né? Que eu falo muito assim das crianças serem autoras do planejamento de vocês. Por quê? Para eu ter menos trabalho? Não é para eu ter menos trabalho. É para as crianças participarem. Se eu quero fazer uma cartela de um bingo ou as peças da memória, a criança vai estar trabalhando motricidade. A gente vai ensinar como é que tem que dobrar. Vamos trabalhar matemática. Se eu quero, né, que fique em 4 pedaços, como é que eu vou fazer? Enfim,
deixar eles autores, eles podem fazer essas peças dos jogos, não tem que ser sempre a gente, né? Então, olha só o que eu já falei. Eu falei, conta a história, faz uma hora do conto. Seleciona as palavras, coloca no banco de palavras, fichas, né? Banco de palavras da semana que tem que estar lá na sala de aula. Faz o jogo. Então, tudo isso eles ainda não receberam o texto escrito, né? Pode ter escrito lá no quadro algumas partes da história, o título, faz a janelinha, já mostrei a janelinha num vídeo. O que eu faço agora? Agora eu já vou entregar. Isso, gente, em 2 dias. Num dia eu fiz a hora do conto e trabalhei o banco de palavras. No outro dia eu retomo o que aconteceu na história e aí faço o jogo. Aquelas peças do jogo. Bom, se for um jogo lá de folha de ofício, né, que não vai ser reutilizado, o que a gente faz? Vamos colar no caderno esse jogo? Se são peças de memória. Vamos colar, gente. E aí, vamos ver rimas. Se a palavra é boneca. E aí? O que rima com boneca? Vamos colar essa cartela do bingo? Vamos escrever do lado o que rima com boneca? Peteca. Ai, legal. Tô trabalhando consciência de rimas e aliterações, que faz parte da consciência fonológica. Se são os mais velhos, faz uma frase sobre aquilo no contexto da história, né? Então, ainda estou no mesmo texto. Então, nesse dia eu trabalhei isso. Aí, na quarta-feira, o que eu posso fazer? Já fiz. Aí, na quarta, eu posso entregar um pedacinho da história para eles. Pode estar toda aglutinada, não precisa ser o texto inteiro. Gente, vamos separar aqui, ó, esse aqui é um pedaço daquela nossa história. Vamos lembrar, vamos ver as palavras que estão no nosso banco de palavras que estão aqui. Então, só na quarta que eu fui entregar um registro sistematizado do texto, né? Então, e aí, naquela folhinha que a gente vai estar dando texto, dá pra fazer 1000 coisas, pessoal. Dá pra assim, gente, vamos achar aí 3 palavras que tenham 2 sílabas? Vamos achar aí um feminino de tal palavra? Só tô trabalhando os traçados das letras. Já tem vídeo sobre traçados das letras no canal. Com que letra escrever. Tô iniciando a cursiva com eles. Vamos escolher 5 palavras para escrever em cursiva hoje no caderno? Naquela mesma atividade. Então, o que eu tô querendo dizer com vocês? Que a gente não tem que todo dia dar folhinha, pedagogia das folhinhas que a gente fala, né? Um trabalho pode ser desenvolvido muitas vezes. Então, essa foi a minha segunda dica. Gostaram da segunda dica? Me digam aí se tá dando para entender. Ó, o pessoal tá dizendo assim, gostaria de receber seu material. Gente, ali no link dessa live, ali em cima, no post fixado, vão ali para cima, diz assim, clique.clarissapereira.com.br/lista VIP. Você entra, coloca seu e-mail, que daí você vai receber sempre novas informações, inclusive a tabela dessa aula, tá? Quem cadastrou já recebeu. Eu acho que já recebeu. Então, tem pessoas que já estão cadastradas desde lá da nossa live que a gente inaugurou. Então, já recebeu ou vai receber. Receberam o e-mailzinho, veio pra live, né? Então, a gente vai se comunicando, fica um pouco mais próximo por e-mail. Eu acho bem bacana. Ai, muito claro. Que bom, gente. Que bom. Então, primeiro eu falei de intencionalidade, né? Brinquei que a Clarissa Pereira... intencionalidade. Oi, Mariana! Depois eu falei... Instagram, eu estou no Facebook... Tem gente ali? Eba! Eu estou no Facebook, por isso que às vezes eu esqueço de olhar pra aí, gente, porque eu não sou atriz, não sou jornalista, entendeu? Eu sou professora. Eu estou aprendendo a lidar com as... Eu estou com... Ó, Renata, tira uma foto, depois eu vou mostrar. Eu tô com um celular do meu marido, o meu celular e o notebook. É muita tecnologia, mas vamos lá, tem que se adaptar. Oi, Dani! Dani, a gente já fez... Eu e a Dani já fiz uma consultoria com ela. Como tá? Como estão seus alunos? Vai dar tudo certo. Vamos tocar. Terceiro, então primeiro eu falei de intencionalidade. Quem não viu no início, olhe. Segundo, as tabelas, gente, e trabalhar uma coisa a cada dia. Não vamos fazer pedagogia das folhinhas, tá? Quarta coisa, gente. A terceira coisa. Alunos como ajudantes do planejamento. Já disse que já falei sobre um vídeo sobre isso, né? Então, tem 2 coisas aí. Primeiro, é assim
para eles nos ajudarem e ficarem mais interessados e motivados. Olha se eles não vão ficar motivados, se eles mesmo fizeram a cartela do jogo, né? Claro que em outros momentos a gente vai planejar, não tem como fugir, tem que levar. Porque aí vai ter umas coisas específicas que crianças às vezes de primeiro ano, né, vai demorar para copiar, enfim. Mas com os mais velhos dá para fazer jogo com eles. Eu lembro que com o terceiro ano, a maior alegria deles é quando eu dizia assim, o tema, gente, vai ser daqui a 4 semanas vocês vão ter que trazer um jogo de tabuada, que vocês vão ter que montar para os colegas fazerem. Eles amam. E eu lembro que um aluno trouxe simplesmente 2 dados. Não podia aceitar? Podia, né? Trouxe 2 dados. Ó, prof, olha a ideia, a criatividade, né? Trouxe 2 dados. Quando joga, tem que multiplicar um pelo outro. É uma ideia, é isso, é a gente pensar na intenção, o que a gente quer que eles aprendam. Então, um tema bacana é esse. Então, uma coisa importante que eu aprendi lá na URGS com a professora maravilhosa, Bela, quem conhece, Maria Isabel Lazer. Repetir as novidades, né? Então, a Bela sempre falava isso. A gente está aí inovando, né? Se formando, fazendo as coisas. E, ai meu Deus, olha a Cláudia dizendo, fala oi pro papai, Clarissa. Oi, pai. O pai tá se formando também, vai alfabetizar a mãe. Enfim. Gente, a questão da repetir as novidades. A gente inova. Nossa, programa uma atividade maravilhosa lá sobre desafios matemáticos. As crianças demoram para entender, né? Elas vão ter que criar os desafios, elas entenderam que elas têm que ter frase matemática, compreensão, personagem. Demora esses cadela fazendo um planejamento para isso. Demoram lá 1h30 na aula, eles rendem muito. E eu nunca mais faço, porque eu acho que tem que estar sempre fazendo novidade. Não, repetir as novidades. Para as crianças irem trabalhando memória, irem trabalhando atenção. Eles vão lembrar do que eles já fizeram. Muito importante, repetir as novidades. De um jeito diferente, vai ser um outro tipo de desafio, mas eu vou fazer novamente, vou pedir novamente que eles criem os problemas que eu fiz em algum momento. Tá? Uma outra questão muito mega super importante, que eu acho que é assim, que é o que me move, que é o que a gente está fazendo agora. Compartilhar, vou alfabetizar os netos, diz a Mariana. Compartilhar conhecimentos, gente. Tenho que trocar com a minha colega, planejar com a minha colega, planejar com a minha colega do ano anterior, planejar com a minha colega do ano seguinte, planejar com a minha paralela, trocar materiais, adaptando ao contexto da turma, sim, né? Olhar as questões, olhar vídeos na internet, pesquisar, olhar as atividades do PNAEC, né? Fazer pesquisas, trocar informações, né? Eu acho que o que é bonito tem que se copiar e se adaptar sim, né? A gente tem que estar pensando juntos, todo mundo junto à educação, né? Então, trocar com as paralelas, dividir, né? Dividir, olha, eu fiz esse material, usa, isso deu... Eu tenho saudade, né? Acho que isso, quando a gente começa a trabalhar mais individualmente, ou em consultório, ou com atendimento individual, a gente sente muita falta dessa troca. Né? Tem que ter, quem concorda aí comigo? Deixa eu ver, tem que ter troca com as colegas, tem que ter a troca do café, tem que ter a troca do restaurante, mas tem que ter a troca pedagógica, tem que ter a troca da fofoca, mas tem que ter troca pedagógica. Quem concorda comigo diz que sim. Ó, a Débora disse que recebeu o material no e-mail, gente, então é só se inscrever, tem que se inscrever no link, não é o link do Conaped. O Conaped também, se quiserem ver as palestras, mas no link ali da lista VIP, tá legal? Então, trocar, concordo, tem que ter troca. A Mariana é minha amigona, a gente troca muita ideia. E é isso, tem que se ajudar mesmo, gente. Olha, tô com um aluno, se tem a professora do ano passado, tem que cuidar. Não é rádio corredor, né, que a gente chama, ou taxar, ou fazer rótulo das crianças. Não, é se ajudar. Olha, eu tô com dificuldade, aquele aluno, né, que é teu, que era teu, ele tem TDAH, tem um transtorno de neurodesenvolvimento, tem TDAH, vamos usar o exemplo. Eu falo mais do TDAH porque é o meu contexto. Como é que era contigo ano passado, quando vocês mudavam a rotina? O que tu descobriu? Sabe, trocar informações, sim, no sentido de se ajudar, tá? Então,
acho que é isso, é compartilhamento, gente. E aí fica algumas dicas aqui da questão do compartilhamento, que eu faço muito. E olha, eu faço desde que eu não sabia inglês. Não que eu saiba muito inglês agora, mas o que eu fazia? Eu comecei a descobrir que agora acho que a gente já tem mais coisas na internet em português. Mas eu digitava lá no Google Imagens, né? O termo que eu queria, por exemplo, ortografia, spelling. Aí eu digitava em inglês para aparecer umas atividades e aí criava as minhas, né? Não copiava, colava, criava as minhas. Então, uma dica no Google é digitar os termos em inglês. Ah, Clarice, eu não sei inglês. Vai para o Google Tradutor, coloca o que vocês querem e aí entra nos sites. Outra ideia de imagens. A gente tem que cuidar com as imagens que a gente pega. Às vezes as imagens não tão boas lá no Google. Tem um site que eu uso muito até para fazer as postagens aqui, que ele é gratuito. Às vezes você só tem que referenciar que você pegou de lá. É o Pixabay. 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 Então eu já deixo essa dica aí. Se vocês quiserem achar imagens, fotos, coloca lá criança lendo. Vocês vão achar essas imagens. Tá? Então, o Pixabay e fazer pesquisas em inglês no Google, a mim ajuda, né? Então, vocês podem ajudar também. Uma outra dica ainda sobre a questão do compartilhamento é um caderno. Isso eu tenho lá do tempo do magistério, gente. Leia uma história infantil, escreva ali a história infantil. Dá pra hoje em dia dá pra fazer no celular, né? Não precisa mais ser o caderno. Coloca o nome da história infantil, o autor e assim, o que dá pra trabalhar? Ah, nesse livro dá pra trabalhar animais, substantivos, aí vai lá de vez em quando e consulta, né? Faz uma categorização lá e consulta esse caderninho. Ah, porque a gente esquece, às vezes tem histórias que não são tão conhecidas, mas que a gente gosta. Então, um caderninho de consulta, ok? E aí, compartilha também, vamos compartilhando ideias. Tem um vídeo aqui que bombou bastante e eu fiquei muito feliz, que é os meus 5 livros infantis, que acabou sendo 6, né? E muitas pessoas colocaram ali nos comentários os seus livros, então olhem, tem muitas dicas, eu fui atrás de vários que eu não conhecia, e bem legais, então vamos continuar trocando essas ideias. Isso, Mara, tem sim, é muito bom planejar com os colegas, é verdade. Concordo e pratico essa troca. Ai, gente, que legal que vocês estão respondendo, eu tô feliz. Clarissa, como equilibrar no planejamento aulas orais e expositiva com aulas lúdicas e jogos? Amei a pergunta, sabe por quê? Porque nessa tabela que eu mandei pra vocês, é bom mesmo, porque daí eu já explico. Tem ali, olha só, se você não tem, Clarissa, minha escola é pública, não tem educação física, não tem, mas o que a gente vai fazer? Não é porque eu sou a professora, né, da educação física que eu não vou ter um tempo planejado para isso. Tem que ter, gente. O que vai ter de especialização das aulas especializadas, né, das aulas extras, enfim, na minha semana? Aí eu coloco lá na minha planilha. Essa tabela é muito bom para planejar. E é muito bom imprimir ela, não deixem ela no computador. Coloquem numa pasta para vocês revisitarem. Olha só o que deu certo, o que não deu. E aí, rabisca, né? Eu tinha até um pedacinho aqui de observações, mas com o tempo tu já vai fazendo ali mesmo. O planejamento é vivo, até no nosso planejamento. Então, eu coloco aqui os horários, tá? O que é, então, em roxo ali, tá? Arte, educação física, informática, biblioteca e tal. O que tem que planejar quando a gente, professor, vai escrever ali. Aí, aqui eu tirei, tá, gente? Não tem nenhum planejamento, só tem a ideia mesmo da tabela. E aí vão ter as atividades permanentes. O que eu tenho ali de verde? Atividades permanentes. Olha só, a rotina do dia. Então, assim, se as crianças copiam ou não a rotina, se a gente faz oralmente. Às vezes as crianças, eu gosto que os ajudantes escrevam a rotina. E toda segunda-feira é troca de lugar, né? Então, às vezes a gente fica 15 dias, mas geralmente troca de lugar. Como é que vai ser essa troca de lugar? Por vezes a gente escreve no quadro lá para eles mesmos se organizarem. Gente, eu tô dizendo assim, quem vai ser as duplas? Vocês vão ter que aí dividir pela essa arquitetura do desenho no quadro, vocês vão dividindo a sala, tá? E aí, em questão, como equilibrar as aulas expositivas, jogos, coisas lúdicas? Bom, planejando com uma referência, né? Então, assim, a gente vai ter o nosso piloto. O que vai ser piloto? Né? Às vezes pode ser um jogo, mas geralmente é partindo de um gênero. O que vai ser o meu piloto?
A partir desse piloto, eu vou ter os meus jogos, eu vou ter as atividades lúdicas. Como equilibrar as questões expositivas? Importante essa pergunta, porque a gente tem que ver a idade das crianças, né? As crianças têm, quando a gente fala de atenção, a gente tem a questão da atenção sustentada, que é a habilidade de conseguirem manter a atenção. E isso é uma questão, gente, que é desenvolvida. Pensem aí lá na educação infantil, pensem aí quando é bebê, né? A dificuldade de concentração é muito maior. Então, assim, o bebê tá ligado em todos os estímulos. Educação infantil, maternal, todos os estímulos, as atividades têm que ser rápidas, a gente tem que planejar muitas atividades para o mesmo dia, porque senão também perde a concentração. Por quê? Porque a nossa atenção vai sendo construída e nós, professores, temos que ensinar os alunos a serem alunos. Isso também eu aprendi com meus profs lá na URGS. Ensiná-los a serem alunos. Né? As crianças, é um processo totalmente cultural, eles têm que aprender que eles têm que inibir aí a atenção, inibir os comportamentos, inibir os estímulos, né? O controle inibitório. Então, assim, como é que eu vou ajudar eles? Ajudar mostrando que não pode ficar tudo em cima da classe. Ajudar dizendo para onde que eles têm que olhar naquele momento. Ajudar mostrando, gente, aqui é aqui. Mudando o tom de voz. Opa! Mudando o tom de voz, né? Fazendo as coisas dinâmicas para as crianças virem e, claro, eu não estou falando de uma criança que tem déficit de atenção. Aí são muito mais práticas ainda para a gente ajudar nesse desenvolvimento. Tem um vídeo que eu dou 6 dicas para ajudar alunos com TDAH. Então, assim, colocar eles mais perto de vocês, dividir os materiais por cor, tá? Então, como equilibrar? Eu diria assim, tem uma atividade permanente de algum jogo permanente, se é primeiro e segundo ano principalmente. Algum jogo permanente que não precisa ter sempre relação. Uma vez na semana, que seja em grupo. E aí eu acho que esse grupo, às vezes, vai ser para os níveis lá da psicogênese, outras vezes não, para eles se ajudarem. E eu já falei na outra aula ao vivo, no outro encontro ao vivo, na questão do trabalho em grupo. Não é simplesmente botar as crianças sentadas em grupo. Tem que ter um objetivo. Vai ser uma gincana, vai ser eu descobrir a formação das palavras. Olhem lá aquela aula que eu falei sobre isso, tá? Então, eles têm que ter um objetivo em comum ali no grupo para resolver. Então, uma vez por semana, acho que pode deixar fixo esse jogo, que vai ser de exploração de leitura, ou vai ser exploração de escrita, ou vai ser exploração de matemática, fixo. E aí, a partir do nosso piloto, que vai ser um gênero, provavelmente a gente vai explorar, sim, as atividades lúdicas, né? Só que vocês têm que sentir o ritmo da turma de vocês. Por exemplo, vamos fazer a roda da conversa. Eu gostava de fazer a roda de conversa até com os 5º anos, tá, gente? Mas eu tenho que saber como é que vai ser essa roda. Vai ser sorteio? Vai ser por grupo. 5 num dia, 5 no outro, né? Se eu tenho 35 alunos, não dá para os 35 contarem o que aconteceu no final de semana. A gente tem que criar estratégias aí para que eles consigam manter a atenção. Ok? Então, acho que o equilíbrio é isso. E, na verdade, não tem problema a gente fazendo os jogos se eles tiverem uma sistematização. Foi o que eu falei. Se eu fiz memória, eu vou colar no caderno e vou fazer frases, eu vou fazer a questão da consciência de rimas, eu vou fazer outras atividades a partir daquele jogo, né? Então, fazer uma sistematização. Acho que consegui responder. O que fazer com alunos que conhecem as famílias silábicas, porém, na hora de juntar e ler as palavras, dizem outra que às vezes não tem nada a ver com as sílabas pronunciadas por eles? Deixa eu entender, eu acho que tem que estar trabalhando consciência fonológica, né? Então, como é que a gente vai começar? A gente vai começar nem no papel, a gente vai começar a trabalhar com um pedacinho. Quantas vezes eu abri a boca? Né? Quantas vezes... Vamos bater palma, vamos pular, olha só... Casa, vamos pular, gente. E depois vai pro papel. Eu tô falando bastante sobre isso na palestra do Conaped, inclusive com ideias. O que é de ordem oral, o que é de ordem escrita, tá? A questão do princípio alfabético, a consciência fonêmica, é a última apropriação que as crianças fazem, né? Eles começam pelas sílabas, a gente passa pelas rimas para eles irem tentando identificar. E consciência fonêmica, consciência de fonema, não é conhecimento de letras, tá? Vou falar sobre isso no Conaped, não vou falar agora,
Mas fiquem aí com gostinho. O que é conhecimento de letra? O que é consciência fonêmica? Por que não é a mesma coisa? O que será um e outro? Ok? Então, trabalhar com o som das letras, entendendo que não é um processo natural, a gente tem que ensinar. Ontem eu coloquei o vídeo ali da música, que eu amei, e compartilhei com vocês, e acho que vocês gostaram muito, que mostra muito isso, a questão do método fônico, gente. Né? Trabalhar com o som, sim, com o princípio alfabético, com ciência fonológica e com ciência fonêmica dos sons, tá? Já tem vídeos sobre isso, sobre fluência de leitura, sobre compreensão leitora, tá bom, gente? Já falei todos? O que eu não falei ainda? O último que eu gosto muito e que eu acho que todos nós nos identificamos, que é a questão de professor pesquisador, né? A gente tem que ser pesquisador. Então, na nossa semana, a nossa tabela não vai ser fechada. Tem uma atividade permanente que eu escrevo ali para vocês na sexta, notícias da semana. Então, vai ter um momento que não só vocês precisam trazer, mas as crianças podem levar a notícia. Aquele dia eles já sabem que vai ser notícias. Gente, o que aconteceu aí, né, na nossa cidade, no nosso país, no mundo, que a gente vai discutir no dia de hoje? Faz aquilo no dia. E uma avaliação. Como é que vai ser essa avaliação? Né? Vamos fazer aí uma assembleia, né? Tem que estudar bastante sobre isso. Ou se eu trabalho com grupos áulicos, quem conhece os grupos áulicos aí, responde pra mim, diz que conhece grupos áulicos, né? Que é super importante, dá uma pesquisada aí. E faz uma avaliação. O que eu aprendi? O que a gente aprendeu essa semana, gente? Vamos ver o que a gente aprendeu? Rememorando. Que palavras a gente trabalhou? Faz esse tipo de avaliação. O que eu não gostei nessa semana? Ajudem a prof para ela planejar para a semana que vem. O que vocês não gostaram? O que foi ruim de fazer? Como é que a gente poderia ter feito diferente? O que aconteceu com algum colega, né? Ou um recreio que a gente precisa melhorar? Faz as metas da semana e na semana que vem, ó, eu vou deixar no quadro as nossas 3 metas. 3 metas no máximo, gente. Né? Porque é difícil de cumprir mesmo. 3 metas. Essas são as nossas metas da semana que vem para a nossa assembleia, a nossa avaliação da semana que vem. Então, tenham essa atividade permanente também. Então, nesse sentido, a gente é pesquisador. É aquilo que está surgindo, né, durante a semana, o que a gente tem que resolver, o que a gente tem que fazer, a gente tem que ir atrás, né, com a nossa intenção, a partir dos nossos objetivos. Nossa, falei demais, mas são aquelas 5 coisas: objetivos, as tabelas, que são mensais e são semanais, e a gente vai revisitando essas tabelas para ver o que está dando certo, o que não está dando certo. Os alunos como ajudantes do planejamento, ativos, né, motivados. Então, aí eu falei um pouquinho de atenção. Compartilhamento, compartilhar, buscar informações, né? Passar essas informações adiante. Olha só, gente, deu super certo comigo, deixa eu dizer pra vocês. Tá? E aí mostrar. E o professor pesquisador, levar coisas assim que estão borbulhando, né? Tipo assim, o Grêmio, que tá em 3 campeonatos. Não, tô brincando. Mas coisas que estão realmente isso também, né? Porque eles gostam. Mas ir pesquisando aí, mostrando o que aconteceu naquela semana, tá? Acho que é mais ou menos. Ó, Mari, conheço os grupos áulicos. A ideia de avaliação das metas é bacana para pensar os conflitos, muito bacana mesmo. E aí, tem ali de atividade permanente, que eu coloquei o Correio da Amizade, já falei sobre ele. As crianças trocam mensagens, o Correio Elegante também chamam. Ela toda semana é um momento de leitura, de escrita, de pensar na socialização, de pensar nos conflitos. Só pode ser elegante, né? Não pode escrever coisas ruins. Tem que deixar a turma bem preparada para isso, né, gente? E aí, faz a troca no Correio da Amizade. Uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar. Falei de certo modo quando eu falei dos jogos da tabuada. Olha só, eles levaram de tema. A questão do tema é meio polêmica, mas eu acho que quando o tema é usado com intenção, não é só tema por tema, e para aproveitar a atividade no outro dia, ele é super importante, ele ajuda no planejamento, né? Então, assim, eu tenho eu tô trabalhando lá o lixo, isso é legal de fazer, faço bastante. Então, vocês vão anotar o que vocês jogaram no lixo, né? Me digam aí, escrevam, né? 2 dias vocês têm para pesquisar, crianças. O que vocês jogaram no lixo? Eles vão escrever, tem que escrever. Casca de banana, se é primeiro ano, tem que desenhar.
Pronto. Não sei escrever. Então desenha. Joguei uma casca de banana, joguei um leite, Tá, e aí quando eles vierem pra sala, mas onde é que tu jogou a casca de banana? Onde é que tu jogou o papel? Aí a gente vai começar a trabalhar lá na sala de aula sobre o tema. Também estou aproveitando e otimizando meu tempo de planejamento. Mais alguma dica, gente? Vocês têm dicas aí para otimizar tempo de planejamento? Eu fazia muito também no momento das especializadas. Acho que o ideal era se a gente tivesse um tempo lá na sala de aula, né? Algumas prefeituras já têm isso. Mas as escolas privadas, geralmente, a gente tem a especializada, que a gente pode planejar lá. Claro que com o tempo, quanto mais experiência a gente vai tendo, vai ficando mais fácil da gente planejar. Acho que no início, quando eu dei aula de estágio lá na URGS, tem alunos aí, vamos ver se tem alguém. Eu vi que a Laura hoje comentou alguma coisa, mas eu fui estagiária lá para as meninas que estavam fazendo estágio, né? Então, dando aula de primeiro a quinto ano. E os meninos também. Olha, me perdi já. Mas o que eu dizia pra eles? Que planejar muito mais é que nem comida, né? Minha mãe, quando cozinha, é assim, meu Deus, eu prefiro fazer mais do que faltar. Nosso planejamento precisa fazer mais do que faltar. Ainda mais se a gente tá no início, se a gente é um professor iniciante, né? Pra gente não ficar inseguro. Então, assim, se quiser anotar, no planejamento da Carla, que foi enviado pra vocês na outra aula, tá lá bem descritinho o que ela vai fazer, né? Porque ela ainda era uma professora iniciante. Com o tempo a gente fica só na tabela, sim, né? Mas com experiência, aí às vezes acontece assim, agora eu já tô super experiente. Então vou chegar lá, já sei o que eu vou fazer. Não funciona. Confesso que eu já fiz isso. 1 ou 2 dias, digamos assim. Não funciona, gente. A gente tem que saber o contexto das nossas crianças, fazer intervenção, né? Tem que sim ter intenção aí e ter os nossos objetivos e otimizar e criar rotina pra gente também, pra tabela pra gente, no domingo é 1 hora de planejamento, né? Vamos marcar no relógio se for preciso. Na terça eu faço os jogos, na quarta eu faço a escrita dos textos, né? Na quinta, por isso o compartilhamento, numa semana uma colega faz, no outro a outra colega faz. Mas acho que mais ou menos por aí. Olha a Cláudia dizendo, em minha cidade, compartilharam a live, gente? Agora eu vou fazer várias perguntas pra vocês. Vocês compartilharam a live? São muitas informações. Deu aí, Tá? Tô enlouquecendo a memória de trabalho de vocês. Se inscrever no canal, primeira coisa. Clarissa Pereira, pedagoga. Se inscrever no canal, ativar as notificações lá no sininho. Se vocês não sabem fazer, pede pro filho, pro irmão, pro esposo, papagaio, cachorro. Segundo, se inscrever no Conaped, porque é uma oportunidade para vocês verem aí outros profissionais falando sobre muitas coisas da neurociência, tá? Terceiro, se inscrever na lista VIP para receber o material de hoje e outros materiais. Onde está a lista VIP? Tá ali. Quem tá no Instagram me mandou coração, eu não tô vendo, eu quero coração. Me manda coração. Aqui, vocês estão me mandando coração, não tô vendo. Então, a outra questão, manda um curtir aí pra minha live pra eu ficar feliz e fazer mais. A gente podia combinar, de repente, de 15 em 15 dias, né, gente? Ficou bom assim domingo, mas não sei se vai ser sempre domingo, tá? Mas vamos combinar de se encontrar e eu quero ouvir vocês. Então, escrevam aí sobre o que vocês querem fazer a próxima. O canal do YouTube eu já falei? Se inscrevam no canal do YouTube, Facebook, Instagram, tudo. Me sigam aí. E não só me sigam, comentem pra eu saber o que eu tenho que falar, o que tá legal, o que não tá legal, tá? O que é interessante. Me troquem, me deem ideias, me deem sugestões também. Então, deixa eu ver quem compartilhou a live. Renato, meu marido, que é meu assistente, meu cameraman. Coloca o link do YouTube ali, por favor, nos comentários. Copia e cola, ele vai colar aí pra vocês, gente, nos comentários o link do YouTube. Cola aí. Tá? Me contem de onde vocês são. Tem gente do Nordeste aí? Vamos ver se tem gente do Nordeste? Clareza dos objetivos do ano escolar pode ajudar a otimizar o tempo no planejamento. Perfeito, que eu comecei falando. Se a escola não tem os objetivos planejados para o ano,
Vamos correr lá pro PNAEC, o PNAEC que eu me lembro agora. O livro do Arthur Gomes de Moraes, Sistema de Escrita Alfabética, ele traça o que a gente tem que esperar do primeiro, do segundo, do terceiro ano, tá? Então também é outra dica. Sistema de Escrita Alfabética, do Arthur Gomes de Moraes, livro maravilhoso. Estava até, não sei se já voltou, mas estava esgotado. Mas se pedir, eu acho que as livrarias têm. Já tá no comentário? Ah, já tá o canal no comentário? Ah, ok. Eu não tô conseguindo ver aqui, gente, tá? Paraná, ó. Toledo, Paraná. Tá frio aí, no Paraná? Pode ser que esteja, né? Então tá, quanto tempo a gente já tá aqui? Eu quero agradecer muito as pessoas que estão aqui comigo desde o início, quem chegou depois, quem compartilhou. Muito, 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 muito obrigada. É bem bom a gente ficar aqui, né? Um pouquinho no domingo. Agora é hora de ver o Fantástico. Fim de domingo. A gente fica por aqui, gente. Espero que eu tenha ajudado. Vamos conversando. Não esqueçam, então, a última coisa. Essa semana eu vou fazer uma série de vídeos, prometo, estou me comprometendo a editá-los. Cada dia vão ser vídeos bem curtinhos, falando de 5 técnicas de compreensão, tá? Vou falar um pouquinho aí de reforço durante a leitura, de memória de trabalho, tá? Conceitos bem legais. Opa, desculpa. Então, essa semana eu vou postar, fiquem ligados tanto na página quanto no canal, que eu vou postar no nosso site também. Tem conteúdos novos lá, tem um artigo de matemática bem importante lá que a Yasmin escreveu para nós. Tem dicas por lá também. Tchau, gente! Muito obrigada pela companhia de vocês nesse domingo. Um beijo e tchau! Muito obrigada! Agora eu vou desligar aqui os meus equipamentos. Bye, bye!